O senhor também chamou ele na graça aqui na clínica. Nós vamos dar uma salva de palmas. O Ricardo Correia Sanson. Primeiramente, aos silêncios que estão fazendo, né? Muito obrigado pelo respeito, né? Até aprender aqui exige disciplina, né? Agradecer a família, né, aqui da Veredas, agradecer toda a equipe de apoio, né, o Jonathan, né, todos aqueles que me suportaram, né, e com o amor de Cristo me seguraram nos momentos mais difíceis, né? Aqui eu aprendi a ser feliz. Ser feliz hoje para mim é dizer assim, né, não ter vergonha de dizer que eu errei, porém também ter sabedoria de dizer que eu preciso de ajuda, né, e ter o amor para dizer que eu te amo, o amor de Jesus. Né? Então, recebi o presente do meu Senhor Jesus, a graça, descer as águas, conheci verdadeiramente o Deus que hoje, a partir de hoje eu vou servir, né? Eu queria chamar rapidamente minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha e meu filho, para receber comigo essa homenagem, esse papel, como diz o irmão Adriel, né, que os olhos do mundo não tem nenhum valor, mas eu tenho certeza que esse Deus, né, que colocou essa obra aqui de pé, e que suas colunas estão fortes, para ele tem muito valor. Família, assim ó, eu fiquei 6 meses aqui, né, e não foi fácil. Eu, junto à minha família aqui, eu escrevi algumas frases para expressar todo o sentimento, né, que eu e meus companheiros que estamos terminando hoje, e todos aqueles que estão aqui hoje, que nós queremos, eu falando por mim, demonstrar aqueles que estão aqui com a camiseta azul. Vale a pena, gente. Né? Não foi meu primeiro tratamento. É o meu 9º tratamento, né? Eu vim de uma recaída após quase 5 anos, né, bem. Porém, diz na Bíblia que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Né? E eu vou me pegar nisso. Deus, como diz o irmão Adriel, me segurou, né? Deus não deixou o inimigo me tocar, porque ele tinha um propósito comigo. Né? Então eu só queria um pouquinho de atenção, vai ser rápido, eu vou ler algumas palavras que eu vou fazer uma homenagem para todos vocês. É com muita alegria que escrevo essas poucas frases a vocês. Dia 7/4 ficará gravado em minha memória para sempre, que foi o dia do início da minha nova vida e dos meus novos sonhos, o dia da felicidade. Ser feliz é ser capaz de dizer eu errei, é ter sensibilidade para falar eu preciso de você e ter ousadia para dizer eu te amo. Aprendi a me conhecer neste tempo aqui separado por Deus. Desde o resgate, Deus falou. Lembro agora que estava vindo na estrada, antes de pararmos para tomar um café, e o Glaucio falou, Sanson, vai fazer teu tratamento e volta para servir Deus aqui em Curitiba. Santo Deus, colocou essas palavras justamente na boca de quem? Mas Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então, vamos ver. Aprendi a aceitar a todos, aprendi a me aceitar, a me conhecer, a não ser escravo do que os outros pensam ou falam de mim. Aprendi a me contrariar, a aceitar ajuda, a aceitar o sugerido, as normas e regras, as exigências e disciplinas e a maior de todas as provas, a separação da família, a dor e o sofrimento.
Vou ser franco, não foi fácil estar esse tempo aqui, porém fez todo sentido. Estou aliviado, em paz comigo, dialoguei no quinto passo com o meu passado e o sepultei com maturidade. E acabou sua perpetuação das feridas e culpas que me atormentavam. Tive apetite para explorar os solos da minha alma, reavaliei o estilo da minha vida, superei minhas decepções, trabalhei com os meus conflitos psíquicos, revivi a minha relação pai e filho e o meu estresse social, as crises familiares e até a formação do meu eu. Enfim, coloquei o drama da minha vida para ser avaliado. Naveguei por quase todas as unidades desta grande obra e vi e convivi com os dramas humanos, os conflitos morais, emocionais, os conflitos psíquicos, os neuróticos, os loucos e toda a sorte de adjetivos que a sociedade rotula para a minha doença. Porém, não fui apenas mais um espectador, passivo do caos emocional. Tentei gerenciar os meus pensamentos e reeditar, a partir de hoje, o filme da minha vida. Santo Deus, descobri em cada irmãozinho os tesouros soterrados nos escombros dos que sofrem da adicção. Busquei através da limpeza do banheiro, do rastelo da grama e todas as tarefas que há muito tempo não fazia, com humildade consegui superá-las. Busquei a fé através da oração verdadeira ao verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu único Senhor e Salvador hoje da minha alma. Foram quase 5 meses de oração nas madrugadas. Deus me revelou o primeiro propósito aos 12 dias. Chora, Leão! Foram os primeiros 49 dias de oração. O segundo foram 30 dias. E quando eu achei que já estava pronto para parar de orar, um cooperador do ministério falou assim na palavra: você que acha que já orou demais, você vai ser que nem Neemias. 52 dias reconstruiu Jerusalém, seus muros estavam derribados e a sua porta queimava fogo. E tu reconstruiu a tua vida. Cumpri, venci e aprendi que ninguém é digno de palco sem usar suas derrotas para conquistá-lo. Ninguém é digno, família, de estar aqui recebendo a bandeira da vitória, se não encarar os seus próprios sofrimentos e a sua dor. Cheguei com confusão mental, humor alterado, depressivo, ansioso, grave, insônia, pensamentos delirantes, racionalizações absurdas, ódio, raiva, culpa, vergonha, enfim, cheguei insano. Porém, agora saio abençoado.